Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre plataformas de backtesting. Muitas pessoas, quando elas estão começando nesse mundo do backtest, começando a operar de forma objetiva, depois que elas cansaram de perder dinheiro ali, operando de forma subjetiva, de forma discricionária, e resolveram levar a sério o trading, elas ficam na dúvida de qual plataforma utilizar para fazer o backtest. Então hoje eu selecionei 5 plataformas para fazer um comparativo entre elas, não no sentido de escolher qual é a melhor, porque o melhor para uma pessoa pode não ser o melhor para outra pessoa, dependendo da situação e do objetivo de cada um. Mas a ideia aqui é comparar mostrando os prós e os contras de cada uma delas. Então, se você está começando, se você quer começar a fazer backtests, esse é um vídeo que vai esclarecer, abrir caminho para você fazer a melhor escolha. Então, sem enrolar, vamos ver quais são essas plataformas. A primeira plataforma que eu escolhi é a plataforma do próprio TradingView. TradingView, ele é um site gratuito, ele tem a versão gratuita e a versão paga. Mas mesmo com a versão gratuita, você consegue fazer backtests nessa plataforma. Basta pesquisar no Google TradingView, você vai encontrar o site, você entra lá, abre um gráfico e tem um monte de setups, um monte de estratégia gratuita lá para você testar. Tem gente que cria estratégia, salva e você simplesmente escolhe ali, seleciona e passa a usar, tá? Ou você mesmo pode criar a sua estratégia. E o melhor disso tudo é que ele é gratuito. Tá? Então é uma plataforma gratuita, é uma plataforma muito bonita, essa plataforma que está aqui na tela, essa versão mesmo que eu estou usando é a versão gratuita. Aqui eu coloquei o BOVA11 apenas de exemplo e mandei rodar uma estratégia baseada no Dontia. Então ele mostra aqui embaixo uma curva de capital, vai ficar aparecendo umas propagandas assim quando é gratuito, tá? Eu tenho aqui a curva de capital, eu tenho a curva de drawdown mais ao fundo, ele me dá as principais métricas aqui do backtest. A gente pode ver aqui em cima que ele traçou aqui o canal Dontia, ele está mostrando também os pontos de entrada e saída, tá? Deixa eu diminuir aqui, ó. Olha só, no gráfico ele mostra exatamente onde entrou, onde saiu. Vocês podem ver que aqui ele está operando, parece que é apenas long, né? Aqui está configurado apenas para operar comprado. E aqui embaixo eu tenho o resultado, né, do backtest. Eu tenho as principais métricas aqui, fator de lucro, né, o drawdown máximo que me deu, o lucro líquido, né, 35% aí no período. Eu tenho aqui um resumo onde eu tenho mais métricas, tá vendo? São muitas métricas aqui para analisar melhor aí a estratégia. Eu tenho uma lista de todos os trades que foram feitos no período testado e aqui eu tenho um resumo da configuração que foi utilizada. Enfim, é um backtest até bem completo, tá? Dá para fazer bastante coisa, principalmente porque você pode montar o seu próprio backtest, você pode programar, ele usa uma linguagem chamada PineScript, então você pode programar e montar, então ele é bem adaptável aí de acordo com as suas necessidades, tá? E o melhor de tudo é que ele é gratuito. Qual que é a desvantagem dessa plataforma, tá? Ele tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem, que eu considero talvez a pior, né? O pior ponto negativo aqui, é que ele não faz backtest de carteira ou backtest de portfólio. Alguns chamam de carteira ou de portfólio. Ele faz backtest de ativo. Então você coloca um ativo aqui e testa naquele ativo. Mas se você quiser simular um portfólio de investimento, operando vários ativos ao mesmo tempo, talvez várias estratégias ao mesmo tempo, combinando ali entre elas, tá? Ele não faz isso, tá? Ele é bem simplesão aqui, só no sentido de fazer um backtest de um ativo só, tá? E ele faz o backtest básico, então ele não tem recursos aqui para fazer otimização de estratégias, pelo menos até no momento da gravação desse vídeo, viu? Porque essas plataformas elas estão sempre evoluindo, então pode ser que quando você assista o vídeo já inserir algum recurso novo, mas até agora, nesse momento, não. Então ele não faz otimizações, ele não faz testes de robustez, esse tipo de coisa. Então, para ser uma alternativa gratuita, né, eu acho que é bastante positivo. Um outro ponto negativo também, como eu disse, ele usa uma linguagem de programação que é o PineScript. Quem já programa é uma linguagem bem fácil, bem simples. Para quem não programa, a pessoa vai ter que aprender. Então, existe uma curva de aprendizado aí, até a pessoa acostumar com esse programa e aprender ali como é que funciona cada função e conseguir montar o seu próprio backtest. Então, colocaria essa dificuldade como um ponto negativo também dessa plataforma. A segunda plataforma que eu separei aqui é o
próprio Profit, que tem várias versões, né? Essa aqui é a versão Profit Pro, porém qualquer versão do Profit tem esse recurso de backtest. Você vem aqui em estratégias, então tem aqui, ó, automação de estratégias ou editor de estratégias e gerenciador de estratégias. Aqui você cria as estratégias e aqui em cima você coloca o Profit para operar para você de forma automática, tá? Um recurso mais recente do Profit. Mas aqui a gente está focando aqui no backtest, na análise, tá? Então você vem aqui e ele vai abrir uma telinha aqui onde você vai escrever o seu código, tá? Onde você vai escrever o seu código e ele vai fazer o backtest. Aqui eu já rodei um backtest, você configura aqui embaixo, escolhe o ativo. Nesse caso eu escolhi o BOVA11. É também a mesma estratégia que estava rodando lá no TradingView, uma estratégia baseada no Dontia também, tá? Eu consigo configurar aqui slippage, quantidade, período de análise, etc. Eu já rodei, eu tenho a parte de cima onde eu tenho o gráfico, tá? Marcado aqui os pontos de entrada e saída. Diferente do TradingView, ele não plota aqui o indicador, a não ser que você coloque aqui no código, tá? Nesse caso o código não está mandando plotar o indicador aqui, é legal quando você já plota aqui para ver exatamente o que o indicador está mostrando, tá? E embaixo eu tenho o resultado do backtest. Esse aqui foi um backtest, deu poucas operações, é um período curto, então eu tenho aqui todos os trades que foram realizados, tá? Todas as operações. Eu tenho um gráfico aqui mostrando quais deram lucro, quais deram prejuízo, tá? Eu tenho aqui a curva de patrimônio, deixa eu subir isso aqui. Eu tenho a curva de patrimônio no período, vocês podem ver que esse sistema funcionou bem, tá? Ele deu lucro aqui no período. E eu tenho um resumo aqui com algumas métricas do sistema. Então, eu tenho aqui saldo líquido, total, tenho aqui o drawdown, né, que é o declínio máximo, tanto em valor absoluto quanto em percentual. Tenho aqui o payoff do sistema, a taxa de acerto, 70,52, enfim, tem uma série de métricas aqui, tá? Qual que é a vantagem do Profit? A vantagem é que é praticamente uma ferramenta praticamente gratuita. Por que eu digo gratuito? Porque todo mundo que opera no Brasil, assim, a grande maioria das pessoas usam o Profit, tá? O Profit é a ferramenta mais usada aí para fazer trading aqui no Brasil. Então, a maioria de vocês, né, imagino, já usam o Profit. Então, vocês não vão pagar mais nada para fazer o backtest no Profit. Essa é uma grande vantagem. Ele é simples, né? Tem vários recursos aqui. Agora, quais são os pontos negativos? O primeiro ponto negativo é que você também vai precisar aprender a linguagem aqui do Profit, tá? A Nelogica disponibiliza gratuitamente, né? Todo o manual, toda a documentação para quem quiser aprender. Na internet você encontra isso, mas para quem não programa, para quem vai começar do zero, vai gastar um tempo ali sentando a bunda na cadeira, estudando e aprendendo essa linguagem, tá? Então, isso aí é um ponto negativo. A pessoa tem que programar. Esse aqui é um código extremamente simples, tá? Bem pequenininho, vocês podem ver aqui. Mas dependendo do sistema, esse código pode ficar realmente complicado e ficar um código gigante, tá? Dependendo do que você quiser testar. E um outro ponto negativo também, que acontece aqui no Profit, é que os recursos de backtest são extremamente limitados. É até mais limitado do que o TradingView, tá? A gente não tem nenhum tipo de gerenciamento de posição, tá? Por exemplo, aqui eu estou comprando uma ação ou um contrato, dependendo aqui do ativo que eu estou negociando, tá? Eu não consigo gerenciar para entrar, por exemplo, com 10% do meu capital. Tá, eu quero reinvestir os lucros, eu não quero reinvestir os lucros. Esse gerenciamento básico, ele não tem, tá? Ele não tem esses recursos básicos de backtest. Então, assim, muito menos fazer um backtest de carteira, de portfólio, aí que não tem mesmo. Testes de robustez ou otimização, então, sem chance, sem pensar. Então, assim, é muito básico, tá? Essa é, infelizmente, a principal desvantagem de fazer backtests no Profit. Uma terceira opção para você fazer os seus backtests é o famoso MetaTrader. MetaTrader é uma das plataformas mais usadas no mundo, talvez a mais utilizada, tá? Ela é uma plataforma que foi criada justamente para quem opera de forma objetiva, tá? Para a gente operar o algo trading, né? Os famosos robôs através dela. Aqui é o MetaTrader versão número 5. Ele está conectado aqui na XP, eu já rodei aqui um backtest. Então, assim, ele é uma plataforma voltada para esse tipo de operação, tá? Operações automáticas. Aqui embaixo tem o resultado do backtest. Nesse caso aqui eu testei uma estratégia baseada no canal Keltner. Então, tenho aqui a curva de capital. Ele mostra aqui no gráfico onde foram os pontos de entrada e saída. Ó, vou ampliar aqui. Puxar aqui para baixo.
Olha só, ele mostra que teve uma entrada aqui, saiu aqui, tá? Ele dá os dados ali, se foi lucro, prejuízo, quanto que foi, tá? Então ele mostra aqui no gráfico os pontos de entrada e saída. Aqui eu também rodei no BOVA11. E agora eu vou ampliar a parte de baixo, então eu tenho a curva de capital. Ele me dá uma série de dados aqui, tá? Olha só, aqui eu tenho um resumo de todo o backtest. Então são várias métricas que ele fornece. Vocês podem ver que são mais métricas do que as outras duas plataformas que a gente viu. Ele fornece vários gráficos também. Então nisso aqui você já percebe que é bem mais completo que as outras duas plataformas. Olha, mais gráficos, tá? Então assim, ele é bastante completo aqui nessa parte, tá? Bastante completo. Ela é uma plataforma gratuita, você não paga nada para usar. Outro ponto positivo muito bom. Aqui é onde eu configuro o backtest e ele dá uns recursos bem avançados, tá? Por exemplo, ele faz trabalho de otimização, ele faz trabalho de teste de robustez, tá? Ele trabalha com análise forward. Então, assim, ele é uma ferramenta muito boa, tá? Tem uns recursos realmente avançados e é gratuito, tá? É gratuito, é uma grande vantagem dessa plataforma. Então, é uma plataforma robusta, com muitos recursos e gratuito. Qual que é a desvantagem? Na minha opinião, tem duas desvantagens dessa plataforma. Uma delas é que, apesar de ter tantos bons recursos, ele não faz também o backtest de portfólio. Tá? Ele não faz backtest de carteira, até porque essa não é a proposta dele. A proposta dele é você instalar um robô ali em um ativo específico e trabalhar naquele ativo, tá? Talvez no futuro eles insiram aí essa opção. O MetaTrader dele está sempre evoluindo, sempre tem opções novas. Eu acompanhei o MetaTrader quando era a versão 4 ainda, e do 4.5 já foi assim, uma mudança muito boa aí em questão de recursos, tá? Então pode ser que no futuro tenha, mas até o momento não. Então essa limitação, tá, de não fazer um backtest de carteira, para mim, me afeta muito, porque é o tipo de operação que eu faço, tá? Eu sempre opero uma carteira, um portfólio de investimentos. Então, analisar ativos de forma isolada, para mim, não tem tanta utilidade assim. E o segundo ponto negativo dessa ferramenta é a sua linguagem de programação. Ele tem uma linguagem própria chamada MQL5, que não é nada simples. É uma linguagem muito similar ao C. Se você é um desenvolvedor e programa em C, então é mamão com açúcar para você, tá? Então, bem simples de programar. Agora, principalmente para aquelas pessoas que nunca programaram na vida, pegar uma linguagem como essa daqui de cara para ser a primeira linguagem, pode esperar aí pelo menos um ano de estudos para dominar essa linguagem, tá? O MQL5 não é uma linguagem simples, não é uma linguagem fácil, e a curva de aprendizado é uma curva bastante longa. Então, para quem já é desenvolvedor, já é programador, beleza. A pessoa consegue desembolar aqui e rapidinho já está fazendo aqui os seus testes. Mas para quem não programa e vai começar do zero, eu não recomendaria começar pelo MetaTrader. Temos ainda outra plataforma, que é o Invest Charts. Quem acompanha o canal aqui já viu eu compartilhar essa plataforma aqui várias vezes. Vou expandir aqui a tela. É uma das plataformas que eu mais uso, né? Eu acho que acredito que é a plataforma que eu mais uso. Vantagens dessa plataforma: uma plataforma que não exige saber programação, tá? Todos os sinais aqui de entrada e saída são feitos selecionando. Você seleciona ali, ó, essa média de 5 cruza com a média de 21. Então você só seleciona os blocos ali e vai criando as suas regras. Você não precisa saber programar, então não usa linha de código para fazer os testes. Essa é uma grande vantagem. Ela faz, ela faz backtest de carteira, tá? Coisa que as outras não fazem. Até agora, das que eu acabei de mostrar aqui, essa é a primeira que faz backtest de carteira. Então eu tenho aqui, por exemplo, um sistema. Esse sistema é um sistema que eu estava testando aqui, baseado no Stop ATR, tá? E eu tenho aqui, fiz o backtest, ó, eu tenho uma curva de capital, uma curva bonita. Talvez eu traga aqui essa curva nos próximos vídeos, tá? Uma curva aqui bem bacana. E olha só, todos esses papéis aqui, ó, todos esses papéis, esse aqui é a lista de trades. Essa aqui é a lista de papéis. Todos esses papéis aqui, ó, entraram no backtest. Tá? Tivemos operações em todos esses papéis. Foram aqui muitos papéis, né? Acredito que mais de 100 papéis, mais de 100 não, quase 100 papéis aqui entraram no backtest. E eu tenho também o backtest individual. Então, assim, eu crio a estratégia. Uma vez que eu cliquei o botão e rodei, eu já tenho o backtest em papel por papel. Aquele backtest que as outras plataformas fazem, eu já tenho ele em massa aqui, ó, feito em 100 papéis, ó.
um por um. Qualquer um que eu clico, eu dou duplo clique, ó, ele abre o backtest daquele papel específico, tá? Com todos os dados daquele papel. Olha a quantidade de papéis que eu tenho aqui. Então, só de clicar para rodar, ele já fez todo aquele backtest em 100 papéis e ainda fez o backtest de carteira, que os outros não fazem. Então, assim, é muito fácil, muito prático. Essa é a grande vantagem dessa plataforma, tá? A praticidade, a facilidade dela e faz backtest de carteira. Agora, qual que são os pontos negativos? Bom, primeiro, ela é uma plataforma paga. As outras três, né, tirando o Profit ali, as outras são gratuitas ou praticamente gratuitas, como é no caso do Profit. Essa não, essa você vai pagar uma assinatura por ela, então todo mês você vai pagar. Lembrando que quem é aluno meu do curso Estrategista Quant ou do curso de gestão de carteira tem desconto, tá? Um bom desconto aqui na assinatura dessa plataforma. Mas de qualquer forma você vai pagar, a plataforma não é de graça, esse é um ponto negativo. Se quiser uma coisa boa, acaba que vai ter que pagar por ela, né? E um segundo ponto negativo é que ela não faz otimização. Então ela não faz otimização, ela não tem testes de robustez, é apenas o backtest. Você roda o backtest ali e pronto. Se você quiser otimizar o sistema, você tem que testar na mão. Tem que ficar mudando as variáveis na mão e testando uma por uma, tá? Ela não testa um range ali de parâmetros, não. É tudo na mão, tá? Muito menos teste de robustez. Então, Monte Carlo, Walk Forward, nada disso. Então, é uma limitação da plataforma. E também você só opera ativos do Brasil, ativos da B3, tá? Seja a Bovespa, né? Ou seja, do BMF, seja futuro ou ações, tá? Você só consegue ativos brasileiros aqui. Quiser operar, testar um ativo estrangeiro, você não consegue. E por fim, mas não menos importante, o Wealth Lab, que é outra plataforma que eu já trouxe aqui. O Wealth Lab tem alguns vídeos aqui no meu canal onde eu mostro ela. É uma plataforma que você pode operar, você pode montar suas estratégias, tanto usando linha de código quanto usando o sistema de blocos, que é esse sistema aqui. Tem uma série de condições, ó, você clica aqui, por exemplo, ó, indicadores gerais. Então tem uma série de indicadores, você arrasta para cá e configura cada indicação, cada indicador da maneira que preferir, vai montando a sua estratégia. Aqui eu montei uma estratégia baseada no Dontia também. Todas elas são bem similares. E do lado esquerdo aqui eu tenho os ativos, escolho o ativo que eu vou testar, faço o backtest e eu tenho a curva de capital. Ele sempre vai comparar com o buy and hold como parâmetro. Então ele tem aqui em azul o buy and hold, em verde a curva de capital. Tá? Ele mostra uma série de coisas aqui também além disso, claro, né? Ele faz o backtest de carteira, muito bem feito, inclusive. Você pode criar critérios aleatórios para testar ali, estressar a sua estratégia. Então, eu tenho aqui também performance, ó, várias métricas aqui de como foi o desempenho da sua estratégia nesse backtest, o desempenho individual de cada um dos papéis por símbolo, tá? Eu tenho uma lista de trades que foram executados, todos eles. Eu tenho aqui gráficos extras, ó, de drawdown. De todas as plataformas que eu mostrei até agora, ela é de longe a mais completa, tá? A distribuição aqui de lucros, tá? Dos trades. Eu posso organizar o resultado por períodos, aqui eu tenho um anual, se eu colocar aqui, por exemplo, por trimestre, olha só, tem aqui trimestral, o resultado a cada trimestre da estratégia. E com todos os dados, todas as métricas aqui por período, distribuição de retorno por períodos, gráficos do MAI e do MFE. Tenho aqui também Monte Carlo com várias métricas para eu simular simular, fica redundante, né? Simular simulações de Monte Carlo, fazer simulações de Monte Carlo aqui, de várias formas, com várias configurações diferentes. Então vocês podem ver que ela faz testes de robustez, tá? Muitos testes. A contribuição de cada papel para o lucro total, um tipo de análise para saber se o lucro veio de um grupo pequeno de papéis ou não. Isso aqui só existe em backtest de carteira, então não apenas faz o backtest de carteira, como analisa a fundo esse backtest, muito mais que as outras ferramentas. Aqui é um portfólio Spector que fala exatamente no que você estava posicionado, qual era a composição da sua carteira em cada período, em cada data específica, e essas são apenas algumas abas que eu habilitei. Existe mais do que o triplo de abas aqui no programa, tá? Essas aqui são só algumas. Sem contar que essa versão que eu estou usando já é uma versão antiga também, é a versão 6.9. Hoje ele já está na versão 8 ponto alguma coisa, tá? Como ele foi vitalício, eu comprei a ferramenta, então é essa que eu tenho, né? Eu não vou comprar a versão nova, né? Pagar de novo. Sem contar também otimização. Então tem uma série, eu clico aqui em otimizar, eu tenho que converter isso para código, clicar em otimização e aparece mais um monte, um mundo aqui de estratégias para otimização do seu setup. Então assim, gente, são muitos recursos que tem, tá? De longe a mais completa das ferramentas. Agora, tem basicamente dois pontos negativos. O primeiro ponto negativo
é que é uma ferramenta paga e cara. É de longe também a mais cara de todas essas ferramentas. Então só vale a pena se você tiver um capital para investir, for investir mesmo para ter esse retorno, tá? Se for só para brincar, eu gosto de fazer backtest, quero ficar brincando aqui. Você vai pagar caro pela brincadeira, tá? Então assim, tem que valer a pena, você tem que ter um capital ali para ter o retorno do seu investimento, tá? Comparado com as outras ferramentas, ela é bem cara. É claro que dependendo do capital que você tiver, você vai falar, não, isso aqui não é caro para mim, né? Estou falando que é caro comparado com as outras. E o segundo ponto negativo é que muitos dos recursos dessa ferramenta só estão disponíveis quando você programa. Então ele tem esse recurso aqui de clicar e arrastar, mas você também pode, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, você também pode usar o recurso de programação, escrever linha de código, tá? Então, olha só, ele vai abrir um aqui, ó. Aqui, ó. Você pode programar assim também, usando linhas de código, tá? Se eu não me engano, é o C# que ele utiliza. Então, se você sabe programar em C#, então beleza. Você vai usar aqui, vai programar e vai conseguir explorar tudo que a ferramenta tem. Agora, se você não sabe o C#, alguns recursos aqui vão ficar de fora, tá? Alguns recursos você só consegue deste modo, tá? Você não consegue no modo de blocos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de acessar as playlists. Tem um monte de backtest lá usando essas ferramentas que eu apresentei para vocês. E se você quer aprender a fazer backtest da forma correta, sem viés, o backtest que você consegue reproduzir o resultado em conta real, tem o meu curso Estrategista Quant. Na descrição do vídeo tem o link para o curso com todos os detalhes ali de como funciona, o que está incluído. E qualquer dúvida também pode deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. E você, já fez backtest, quer começar a fazer, conhece alguma outra plataforma? Deixa nos comentários aí para a gente conversar, beleza? Um abraço e até mais.